já adentrou e o custo pode ser muito alto, não é verdade? A gente meditou sobre isso na terça-feira. Eu quero trazer 3 meditações. Hoje, de manhã, hoje à noite e na terça-feira, terça não é quarta, né? Quarta-feira, dia 31, sobre 3 elementos que não podem faltar à nossa esperança. Quero falar sobre esperança com os irmãos. Por que eu quero falar sobre esperança com os irmãos? Nós não podemos, irmãos, em nenhum momento esquecer que nós somos salvos em esperança. Não é verdade? Como é que nós sabemos que nós somos salvos? Porque Cristo prometeu isso. Como nós sabemos que somos salvos? Porque vai chegar um dia que Ele vai perfeitamente nos redimir com a sua vinda. Vai transformar o nosso corpo, ainda tomado pelo pecado, em um corpo perfeito e habitaremos com Ele eternamente nos céus. Nós esperamos isso. Se esperamos, é alguma coisa que vai acontecer no futuro ou está acontecendo agora? Vai acontecer no futuro. Mas, pastor, eu tenho certeza da salvação agora, e deve ter, obviamente, pelo quê? Pela nossa fé. Agora, todos os benefícios da salvação ainda não se concretizaram na nossa vida. E nós vivemos nesse mundo como aqueles que foram redimidos pelo Senhor, mas sofrendo ainda as agruras e as dificuldades de se viver num mundo caído. Não é? E devemos viver aqui ansiando para que isso acabe logo. Porque em esperança somos salvos. É algo futuro. E essa esperança precisa conter alguns elementos que não podem, de forma nenhuma, ser isentos. O primeiro elemento que eu enxergo que nós precisamos ter nessa esperança é paciência. Então nós vamos falar hoje sobre o primeiro elemento que deve alimentar a nossa esperança, que mantém nossa esperança de pé, e é a paciência. Vivemos num mundo em que a impaciência impera. E nós não podemos nos deixar contaminar pela impaciência, porque a paciência faz parte inerente da nossa fé. E se faz parte da nossa fé, deve fazer parte da nossa esperança. Não é? Então nós vamos ler o capítulo 5 de Tiago, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Pastor Tiago foi pastor da primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém, nos traz ensinamentos importantes sobre esse tema. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Diz assim o texto a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia, ou serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Podemos trocar essa palavra piedoso aí por bondoso, tranquilamente, tá, irmãos? Então nós temos um texto que o pastor Tiago nos lembra que
um dos elementos que deve alimentar a nossa esperança é justamente a paciência. E não é uma paciência, irmãos, lembrando aos irmãos, a paciência que é ensinada na Bíblia não é aquela paciência passiva, em que a gente passa sofrendo e aí corre para a cama, né? Se cobre debaixo de um cobertor e fica ali, prostrado. Não é essa a paciência ensinada aqui. A palavra paciência aqui, eu já trouxe esse ensinamento para os irmãos, mas é bom repetir. Paulo falava que quanto mais ele repete, melhor é para os irmãos. Funciona como vacina, né? Porque nós somos esquecidos. A palavra aqui do grego é upomone, que significa aquela paciência muito mais parecida com perseverança. Ou seja, quanto mais a gente sofre, mais a gente se coloca de pé e persiste e vai adiante e serve e não abre mão de estar junto e despreza o sofrimento para continuar servindo ao Senhor. É esse tipo de paciência aqui que está sendo pregado. Afinal de contas, os exemplos que nós temos aqui, nós vamos falar sobre isso mais à frente, são exemplos exatamente disso. Exatamente disso. Os profetas do passado, quando que desistiram? Para não dizer nunca, quando tiraram a vida deles. Jó, quando que desistiu? Esposa indo contra, amigos indo contra. E quando é que Jó perdeu a sua fé? Então, os exemplos que estão aqui exatamente transmitem essa ideia, né? De uma paciência que não é uma paciência que te proste. Aí eu vou esperar sentado aqui, na minha rede espiritual, as coisas se acalmarem. Não é assim que funciona. A vida cristã não é assim que funciona. Até mesmo porque nós não sabemos o tempo que vai se acalmar, não é verdade? Quanto tempo vai durar a aflição? Quanto tempo vai durar a dor? Quanto tempo vai durar a luta? Uma coisa eu posso dizer para os irmãos, tenho certeza absoluta. Durará o tempo até a vinda do Senhor. E como a gente não sabe, e vocês certamente não vão ouvir desse pastor aqui, um spoiler sobre isso, que eu seria louco, né? De ficar marcando data para o Senhor voltar. Ele mesmo declarou, e somente o Pai. Ele está aguardando a ordem do Pai, vai buscar os meus, né? Ele está aguardando pacientemente, quem sou eu para ficar marcando data para o retorno do Senhor. Mas verdade que até esse momento nós temos que ter paciência. Temos que ser pacientes. Essa paciência, ela alimenta a nossa esperança de que um dia vamos ver o nosso Senhor face a face. Não é? E ele traz um exemplo aqui, ou pelo menos dá duas coisas aqui que não podem deixar de existir na nossa vida enquanto aguardamos com paciência o retorno do Senhor. A primeira coisa é que ele nos assemelha a lavradores. Lavrador é um tipo de trabalhador, sim ou não? Não é? Que trabalha fazendo o quê? Na terra, não é isso? Semeando, colhendo, não é? E ele fala assim, o lavrador, ele faz o seu trabalho com paciência, aguardando a chuva temporã e serodia. Ou seja, as chuvas que trazem o semear, o desenvolver da semente, o crescimento, que é dada por quem? Por quem é dada essa chuva? Por Deus. Por vários momentos na história da humanidade, nós vemos na Bíblia que Deus reteve a chuva. Não é verdade? Sim ou não? As chuvas, irmãos, nas nossas vidas, às vezes podem ser retidas. E talvez essa retenção venha do Senhor. Quando ele reteve a chuva algumas vezes, sofreu só quem não era povo dele? Os irmãos conhecem vários trechos, né?
Sofreu só quem não era povo? Claro que não. Quem era povo dele também sofreu. Um diferencial que ele estava cuidando. Não é verdade? Esse é o grande diferencial. É o diferencial. É ter Deus conosco passando pelas dificuldades. Mas se ele retém a chuva na nossa vida e segura um pouco mais as bênçãos, segura um pouco mais o resultado, segura um pouco mais a solução, como é que nós devemos responder a essa ação do Senhor na nossa vida? Com paciência, sem dúvida, mas uma paciência inspirada num lavrador. Porque o lavrador, enquanto espera a chuva, ele não retém a sua mão da semeadura. Ele continua semeando. Ou seja, continua trabalhando, esperando do Senhor o que dá o crescimento. O crescimento vem do Senhor, mas ele não para de trabalhar. Assim é a nossa vida, pacientes. Esperamos as soluções para a nossa vida. Eu conheço algumas aflições que os irmãos estão passando, algumas tribulações, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor conhece todas. Todas. E também tenho a certeza absoluta que Ele está cuidando de todas. Pelas que eu conheço, eu coloco diante do Senhor, né? As que eu não conheço, eu tenho certeza que os irmãos estão colocando. Temos a certeza absoluta que Ele tem cuidado. Mas enquanto isso, irmãos, o que nós vamos fazer? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e que ninguém pode fazer nada. E talvez a noite para nós chegue rápido, né? E tomara que nós não nos lamentemos de ter pensado assim, olha, eu poderia ter feito tanto até agora estou impedido de fazer. Né? Eclesiastes 12, Salomão já mais maduro, traz uma ideia sobre isso. Eu preguei lá na casa da irmã da Angélica, né, no aniversário da irmã Neide, sobre esse texto. Salomão faz uma revisão do que realmente importa na vida. E o que importa na vida? É crer no Senhor, é servir ao Senhor, para que não cheguem os dias em que os nossos olhos se escureçam, em que a gente não tenha mais força e se lamente assim, poxa, eu poderia ter feito mais. E agora eu não tenho força. Meu corpo já não acompanha mais. Né? Então, irmãos, sejamos lavradores de boa terra, enquanto esperamos pela vinda do Senhor e exercitando a paciência, sejamos lavradores. Mas lavradores com um detalhe muito importante, com corações fortalecidos. E em quem nós fortalecemos os nossos corações? A Bíblia diz que o coração é a sede dos sentimentos e das emoções. Nós somos seres humanos, né? Muitas vezes orientados por sentimentos e emoções. E olha o que ele diz no versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nossos corações não podem ser desprezados em nenhum momento. Tanto é que em Provérbios nós encontramos a orientação de que tudo que se deve guardar, em primeiro lugar, nós devemos guardar o quê? Os nossos corações. E Salomão faz um alerta muito interessante, porque dele procedem as saídas da vida. Saídas são escolhas, né? Olha só que coisa interessante. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Enquanto vocês esperam, trabalhando, fortaleçam os vossos corações para que as vossas escolhas não sejam erradas, para que as vossas escolhas não estejam distanciadas do Senhor e para que não colham coisas erradas, frutos errados.
frutos distanciados de Deus para as vossas vidas. Escolham em Deus, porque se os vossos corações estiverem fortalecidos no Senhor, todas as vossas escolhas, então, serão realmente produtivas, e o que virá dessas escolhas, desses caminhos que nós vamos tomar, em primeiro lugar, glorificarão a Deus. Em segundo lugar, só nos farão bem. Para nós e para as nossas famílias. É isso que ele está dizendo. Fortalecei os vossos corações, pensando justamente que a qualquer momento, quer estejamos dormindo, quer estejamos acordados, nós podemos abrir os nossos olhos e vermos o sinal do Filho do Homem no céu. E aí tudo é passado. Acabou. Não se faz mais obra sobre a face da terra. Acabou. Então vamos fazer enquanto podemos fazer, e fazer o que é certo, diante de Deus, com os nossos corações fortalecidos. Segunda coisa que ele nos ensina aqui, sobre a paciência, é na relação humana. E isso está faltando hoje em dia, não é verdade? Costumo falar para os irmãos o seguinte: eu não estou aqui para receber. Eu estou aqui para servir. Não quero receber, quero servir. Enquanto eu for útil para a Igreja de Cristo, enquanto eu for útil para os irmãos, eu estou de pé. E é isso sim que alimenta a minha esperança. Quando eu não for mais útil, não sirvo para nada. E eu falo de útil, irmãos, muitas vezes, no contexto aqui que Tiago está trazendo. Às vezes eu sou útil para o meu irmão, não falando uma palavra atravessada, não servindo de pedra de tropeço para os meus irmãos, não guardando a amargura dentro do meu coração, não agindo com leviandade na minha relação com a igreja. Muitas vezes, nós ajudamos em silêncio, sendo espirituais. Sabia disso? Às vezes, alguns irmãos me procuram: pastor, eu queria fazer mais. Eu falo para os irmãos assim: irmão, você já faz demais. Nossa obra como membros da Igreja de Cristo é, acima de tudo, espiritual, irmãos. Se nós carregamos o amor fraternal dentro de nossos corações e manifestamos isso em atos e palavras, nós já estamos fazendo a mais excelente obra para Cristo. Seu galardão está garantido, meu irmão, minha irmã. Pode descansar. Você consegue passar aqui suportando o seu irmão em amor, não sendo pesaroso, não sendo pesado em palavras, em obras, servindo de coração. Às vezes, quando você recebe uma palavra atravessada de algum irmão, você pegar aquilo com o coração transformado e fortalecido no Senhor e responder, às vezes, com silêncio, ou responder: eu vou orar pelo irmão, eu vou orar pela irmã. Porque a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda acalma o furor. Não há briga quando dois não querem. Não há discussão quando dois não querem. Não há. E é interessante Tiago trazer isso para cá, né? Como elemento da paciência. Porque se nós não formos pacientes e perseverantes uns com os outros, acabou a Igreja de Cristo, né? Acabou. A nossa diferença, que somos realmente crentes no Senhor, é suportar muitas vezes uma cara feia, uma palavra atravessada, porque não importa a minha vida, nem quem eu sou, mas quem eu sirvo. Não importa. Eu suporto por Cristo. E isso faz parte da relação de irmãos em Cristo. Eu falho, os irmãos irão falhar também. Isso não é novidade para ninguém, irmãos.
Porque nós somos pecadores. Somos pecadores regenerados pelo Espírito Santo, mas ainda estamos vivendo na carne. E muitas vezes, os irmãos sabem tanto quanto eu, pensamos coisas que não devemos pensar, imaginamos coisas que não devemos imaginar, transformamos isso em atos e palavras que não são retas diante de Deus. E devemos nos arrepender o mais rapidamente em relação a isso. Mas quando eu penso que eu sou tão falho quanto a Bruna, e a Bruna pensa que é tão falha quanto a irmã Vanessa pensa que é tão falha quanto a irmã Sueli, ninguém aqui vai ficar tão ofendido, eu não quero mais ir para a igreja, aquilo lá não é o meu lugar. Se não é o seu lugar na igreja, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Afinal de contas, você, assim como eu, sou um pecador miserável, resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Cheio de falhas, cheio de dificuldades. Um caminhar que muitas vezes não glorifica o Senhor, com escolhas que muitas vezes não glorificam o Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos renovar o nosso ano. Precisamos entender que sermos pacientes uns com os outros é exatamente isso. Não ficar nos queixando uns com os outros, porque a gente passa por situações difíceis. Isso não é novidade para ninguém. As relações humanas são difíceis, isso não é novidade para ninguém. Olha, engraçado, né? Olha só, faça uma análise aqui, comigo aqui. As relações do seu trabalho são fáceis, irmãos, velho? Rodrigo, as relações do trabalho lá são fáceis? São fáceis relações, irmã? Trabalho? Seus clientes lá, irmã Daniela, são fáceis de se relacionar? Fácil lá, irmã Bruna? Relação de trabalho, fácil? É lá, Ronaldo? Algum dos irmãos, por não ser fácil, pede demissão? Engraçado, né? Olha só que coisa interessante. Os irmãos persistem ali porque tem um contrato de trabalho, né? Não é verdade? Persistem ali mesmo tendo relações complicadas. Aí chega na igreja, não, porque eu recebi um olhar atravessado. Aí eu não quero mais ir para a igreja. Engraçado. No trabalho a gente recebe a mesma coisa. Na condução indo para o trabalho também. Na rua também. E muitas vezes dentro da nossa casa. Os nossos familiares. E você abandona seu papel dentro da família? É isso que você faz? Olha só o que o Tiago fala. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais... Que coisa interessante, né? Olha só. Eis que o juiz, mais uma vez, está à porta. Ele lembra o seguinte: todos nós estaremos perante quantos juízes? Um só. Então não sou eu que vou condenar o meu irmão. Não sou eu que vou dizer para o meu irmão como ele deve andar, muito pelo contrário. Todos nós devemos andar retos e de pé diante do nosso Deus. Quem vai julgar todas as coisas? Um juiz vai julgar todas as coisas. Então, irmãos, devemos viver pacientemente em comunhão com o nosso Deus e, acima de tudo, com nossos irmãos. Assim funciona a Igreja de Cristo e é assim que a Igreja de Cristo dá testemunho lá para fora. Não é na dificuldade a gente toma o rumo. Aí encontrei uma dificuldade em relação humana. Tá bom, toma o rumo. Faz isso em todas as relações da sua vida, eu quero ver. Faz isso. Você consegue fazer? Fiquei 3 anos e meio trabalhando com uma mulher que queria ver minha morte. Era minha chefe.
Cheguei a parar no hospital. A Ana me levou para o hospital com essa plada aqui, já todo formigando. 3 anos e meio. Até o Senhor encerrar. Com muita súplica. Até o Senhor encerrar esse período. Porque tinha responsabilidade, não é? Significa que com Cristo nós não temos responsabilidade. Então vamos suportar pacientemente todas as nossas dificuldades e as nossas limitações pessoais, para servirmos ao Senhor com toda a paciência. Porque a nossa esperança precisa estar firme nisso, não é? Afinal de contas, o juiz está às portas, não é? E por último, irmãos, a nossa paciência deve seguir um modelo que nos ensina 2 coisas. Modelo é aquilo que nos espelhamos, né? Devemos seguir, não é verdade? São características do próprio Senhor Jesus Cristo, mas Tiago traz 2 elementos aqui, que são nossos exemplos de paciência. O primeiro exemplo que ele nos traz aqui é um exemplo de paciência no sofrimento, mas um sofrimento específico. Olha só que coisa interessante. Falamos um pouco isso na terça-feira, sobre isso na terça. Não é um sofrimento que eu busquei. Porque pode acontecer isso, nós buscarmos sofrimentos desnecessários. Já aconteceu isso com os irmãos? Que bom, achei que era só comigo que tinha acontecido. Que bom que já aconteceu com os irmãos. Às vezes a gente busca sofrimentos que não são necessários para a nossa vida, não é verdade? São escolhas que não caem bem, né? E aí vem consequências. Mas ele traz aqui que a nossa paciência deve seguir um exemplo de sofrimento específico. Sabe que sofrimento é esse? Quando somos fiéis a Deus. E para ser fiel a Deus nesse mundo, nessa equação, o resultado é um só. Vamos ser perseguidos. Vamos bater de frente com essa realidade lá fora. Irmãos, vejam agora, nesse período de festas, enquanto nós buscamos o alimento, o maná dos céus, o alimento espiritual, enquanto buscamos lembrar, veja um culto que nós tivemos no dia 21, enquanto nós buscamos o verdadeiro motivo do Natal, pessoas se drogam, se embebedam, adulteram, se prostituem, se matam umas às outras. Veja o trânsito como é que está. Essa é a realidade lá de fora. E o que a gente faz perante essa realidade? O que nós fazemos? Nós confrontamos essa realidade. E quando nós confrontamos essa realidade, o que acontece? Essa realidade se volta contra nós. Então nós temos um motivo para sofrer. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu pelo mesmo motivo. Então, quando estamos sofrendo pela nossa fé, pela nossa fidelidade, nós nos assemelhamos a Jesus Cristo. E aí que está o benefício do sofrimento cristão. Pastor, tem benefício do sofrimento? Tem. Quando é pela sua fé, você se parece cada vez mais com Jesus. E a graça de Deus cada vez mais está sobre a nossa vida, como esteja sobre ele. Não é verdade? Esse é um dos grandes benefícios. Sermos pacientes no sofrimento, mas quando é um sofrimento pela nossa fé, pelo nosso Cristo, pelo nosso Deus. Quando sofremos, nos posicionando dentro da nossa família. Aqui não entra bebida. Aqui não entra pornografia. Aqui não entra filme esquisito. Aqui não entra fofoca. Quando nos posicionamos, certamente seremos contrariados.
Certamente. Todas as vezes, e nesse sentido, vamos estar sendo contrariados, vamos estar nos parecendo com o nosso Senhor e Salvador, porque quem foi contrariado primeiro foi Ele. Não é? E o outro elemento que nós temos aqui, que está no versículo 10, né? Ele diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Mais que felizes os que sofreram, mas sofreram por quem? Pelo Senhor. E aí, sabe o que acontece quando nós passamos por isso? Pela nossa fé? O Senhor vem e nos coroa com misericórdia e bondade. Certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é? Certamente. Olha o que Davi fala. Certamente. Não há dúvidas que sobre a minha vida não me faltarão a misericórdia e a bondade de Deus. Olha o que Tiago fala aqui, no versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados aqueles que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim. Quem deu o fim a ele? Senhor. Porque o Senhor ele não era e nem vai ser. Ele é misericordioso e bondoso. E aqui fala muito. Não faltam em Deus misericórdia e bondade, e não faltará na nossa vida misericórdia e bondade enquanto sofremos pelo nome do Evangelho. Não faltarão, certamente. Porque os exemplos que foram dados aqui, tanto dos profetas como de Jó, foram de pessoas que sofreram por fidelidade ao Senhor. E o Senhor dobrou o galardão dessas pessoas. Que o Senhor possa nos sustentar, irmãos, e que nós possamos verdadeiramente esperar. Mas esperar com paciência, lutando, agindo, até a vinda do Senhor. Que nós possamos esperar, irmãos, com sabedoria nos relacionamentos entre os irmãos. Tendo discernimento, tendo paciência com o irmão, tendo amor fraternal, sabendo que quem é falho no meio disso tudo sou eu. Não sou melhor do que ninguém, nem mais puro e mais santo. Mas estamos todos nós buscando a mesma graça, o mesmo favor e da mesma fonte. E por último, irmãos, que estejamos realmente firmes, tendo esses modelos como exemplo para a nossa vida. Exemplo de pessoas que sofreram em nome de Deus, mas em nenhum momento das suas vidas lhes faltou a misericórdia e a bondade de Deus. Certamente que elas nos seguirão até o fim de nossas vidas aqui. Amém?